A OAB nas eleições municipais 2024. Qual a análise sobre o atual pleito eleitoral na cidade? A campanha nas ruas, a propaganda eleitoral gratuita, critérios que deve adotar o eleitor na hora do voto. Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. Com grande satisfação, recebemos o presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Márcio Leme. Dr. Márcio Leme, satisfação imensa recebê-lo aqui mais uma vez. A imensa satisfação, Oliveira. É sempre um prazer conversar com você, com todo o seu público. Está no portal RMS News, você que tem trazido tanta informação de qualidade, conteúdo importante para todos nós aqui de Sorocaba e região. Conte sempre comigo, com a OAB. Satisfação é toda nossa, doutor. E o doutor é um profundo conhecedor das eleições municipais em Sorocaba e ocupa aí a presidência da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil na cidade. Conhece todo esse contexto que eu coloco, né? Desenvolvimento de campanhas eleitorais e também como observador à frente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Qual é a análise que faz do atual pleito eleitoral na cidade, doutor? Do desenvolvimento, principalmente desde o início da campanha eleitoral no dia 16 de agosto? Pois Oliveira, a gente tem acompanhado com bastante atenção, aliás, temos acompanhado porque exatamente é uma das funções da Ordem dos Advogados do Brasil, nos seus mais variados níveis, é justamente estar atenta, estar atuante, estar fiscalizando, levando informação para os eleitores. Afinal de contas, esse processo eleitoral, até chegar ao dia das eleições, é verdadeiramente quando acontece, se materializa o poder do povo, o poder soberano que é exercido pelo povo, por meio do voto secreto, sigiloso, é onde o eleitor pode dizer exatamente a sua vontade, cuja vontade deve ser naturalmente respeitada por todos nós. Nós temos acompanhado com bastante atenção aqui em Sorocaba. A nossa impressão é que tem sido um processo eleitoral relativamente tranquilo, até porque, curiosamente, diferentemente de outras eleições, nós temos aí poucos candidatos. Aliás, um número de candidatos bastante reduzido nessas eleições, disputando a eleição majoritária, a eleição para prefeito. Então, ao nosso sentir, tem sido uma eleição bastante tranquila, com uma nova realidade que se apresenta aos eleitores, que é a campanha, me parece, onde acontece, onde tem sido muito forte, que é no ambiente das redes sociais, em grupos do WhatsApp. Então, a gente percebe o investimento dos candidatos na produção de vídeos, de cortes, de imagens, para convencer o eleitor a ir no ambiente das redes sociais. Acho que essa é uma novidade muito importante e que os eleitores precisam ficar atentos para que não fiquem somente nos cortes, para que aprofundem no conhecimento dos seus candidatos, buscando as informações necessárias para formar o seu convencimento. Dentro desse aspecto que o Dr. Márcio Leme coloca, na sua visão, nós estamos ganhando ou perdendo em relação à questão de conteúdo do passado? Em 2012, por exemplo, eu mediei um debate na OAB Sorocaba, né? Onde a gente queria conhecer o conteúdo, aquilo que era, quais eram as propostas dos candidatos a prefeito da nossa cidade. Havia um envolvimento da sociedade para aquele momento e outros debates que eram realizados. Hoje, nos cortes, nas redes sociais, é possível isso? Pois é, Oliveira, sua pergunta é muito pertinente, é de uma profundidade muito importante, aliás. Não poderia ser diferente vindo de você, que tem tanta qualidade, conhece a história da nossa política, conhece a história aqui de Sorocaba. Eu tenho uma visão eu tenho um olhar muito preocupado para toda essa situação. Eu tenho a impressão que as pessoas no ambiente das redes sociais, elas estão mais preocupadas e estão gostando dessa ideia da lacração, do corte pontual, da frase ensaiada, da cena preparada pelo candidato. Isso me parece que vira graça, vira meme, ganha compartilhamento, ganha likes, e isso parece que tem agradado os eleitores, que muitas vezes deixam de lado aquilo que efetivamente importa. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito, mas
não apenas isso. É importante que o eleitor busque compreender a história do candidato, o seu programa de governo, mais que o que nós temos visto nas redes sociais, que são ataques, que são propostas ou que são falas vazias de conteúdo. E o que mais me preocupa, muitas vezes, temas que são alheios ao município, alheios ao prefeito, temas que são alheios aos vereadores. Eu tenho visto, especialmente nas campanhas dos vereadores, vereadores trazendo informação, pautas que não têm absolutamente nenhuma relação com o exercício da vereança, com a competência do vereador. Então, os vereadores estão debatendo questões de ordem nacional que, efetivamente, eles não têm responsabilidade nenhuma e, especialmente, não têm competência nenhuma. Então, quando eu vejo, e não é um, não são dois, são muitos vereadores tratando daquelas pautas de costumes, por exemplo, que seduz o eleitor, que façam que ele tenha uma identificação com o eleitor sobre o seu modo de viver, sua fé, e dá tudo certo, seu princípio. Entretanto, quando ele coloca isso como algo de relevante para ele ser vereador, isso revela para mim que ele não tem absolutamente nenhuma condição de ser o vereador, porque efetivamente ele demonstra ignorar qual sua competência, aquilo que a Constituição Federal estabeleceu para que o vereador exerça no ambiente do município. Tenho a impressão que o eleitor precisa ficar muito atento a isso, porque a principal função do vereador é ser um agente fiscalizador do Poder Executivo, do gasto de dinheiro público pelo Poder Executivo. E, num segundo momento, produzir leis, mas leis que estão no ambiente do município. Não adianta o vereador falar que quer reformar o Código Penal, que quer trazer a pena de morte, a prisão perpétua, porque isso é absolutamente é estranha a sua competência e não é um tema a ser debatido na Câmara dos Vereadores. A minha impressão é que o candidato aborda esse assunto para deixar um cenário meio embaçado, porque ele não quer tocar naquilo que efetivamente interessa. E o eleitor que vota num candidato com esse perfil corre o risco de, no momento em que buscar, caso seja eleito esse vereador, não ser atendido nas suas demandas, porque ele pode ter a seguinte resposta: não cheguei aqui com esse compromisso, né, doutor? Pois é, exatamente, né? E mais que isso, a impressão que se dá é que ele não sabe o que ele está fazendo lá, se ele chegar lá, né? Ele não entende qual é a sua competência. E o exercício da vereança, aquele que integra o Poder Legislativo, ele é aquela pessoa que representa verdadeiramente os mais diversos setores da sociedade. Portanto, é justo que ele leve as demandas do grupo que ele representa, mas ele precisa ter a compreensão e a responsabilidade de tratar de temas que possam efetivamente trazer resultados. É importante lembrar que nós tivemos uma premiação triste para a cidade de Sorocaba, que já foi a Câmara de Vereadores que mais produziu leis inconstitucionais no estado de São Paulo. Isso significa dizer que a população pagou o salário do vereador, pagou toda a estrutura do Poder Legislativo para absolutamente nada. Talvez para um discurso vazio, para um corte da rede social, pode gerar aplausos, pode gerar uma comoção, mas não tem efetivamente nenhuma possibilidade de mudar a vida das pessoas. Eu tenho a impressão que nós precisamos voltar para as origens e ter a compreensão que eu preciso de político que trabalhe de forma séria e comprometida com aquilo que efetivamente está no seu alcance. Nós não precisamos de políticos, a meu juízo, a meu sentir, que façam esses discursos vazios só para, num primeiro momento, agradar, para engajar na rede social, e quando está na Câmara de Vereadores, ou não produz nada, ou produz aquilo que não é admissível pelo sistema jurídico. E, portanto, só gasta dinheiro público e não traz absolutamente resultado nenhum para a sociedade. Eu acho que isso tem sido uma preocupação e as pessoas não se atêm a isso. Eu quero dar um exemplo para você muito claro, que eu vi esses dias um vereador discutindo se era contra ou a favor do aborto. Um tema super sensível, delicado, que merece ser discutido, mas é um tema absolutamente estranho à Câmara de Vereadores. Ele dizendo que vai brigar por esse tema. Quer dizer, ele não vai brigar por absolutamente nada.
nada, vai gastar dinheiro público para nada, porque isso não é de competência do vereador. Nós precisamos, na verdade, levar informação para a população, para que ela compreenda que quando um candidato trata desse tema, ele está te enganando, ele está te ludibriando. E uma pena que enganam não apenas quem não tem um conhecimento profundo. Dias atrás, na Câmara Municipal, eu vi as galerias da Câmara totalmente lotadas e ali estavam professores, diretores e coordenadores da área de ensino. E com uma proposta que estava em votação, considerada inconstitucional, inclusive pela própria comissão da Câmara. Então já aumentou esse número de inconstitucionalidades aí que o doutor colocou, viu, doutor? Ontem nós ganhávamos no ranking. E professores e um ou dois vereadores chegam até um grupo de diretores e dizem: olha, vocês podem ficar tranquilos, porque nós já derrubamos a inconstitucionalidade e automaticamente esse projeto ele vai passar e vai entrar em vigor. Entendo, pessoas conhecidas no meio me procuraram, eu disse: olha, isso aí é um engodo, né, o que o vereador está falando. Isso aí, a Câmara, ou seja, tem todo um trâmite, eles derrubam a inconstitucionalidade, os vereadores votam, vai para o prefeito veta, depois o prefeito veta, volta para cá, eles derrubam o veto, o presidente sanciona, daí o prefeito publica a lei, entretanto ela pode até entrar em vigor, só que o prefeito faz o quê? Entra na justiça, porque se trata de uma lei inconstitucional, e chegando na justiça automaticamente, não sou operador no direito, mas com a experiência que temos de convívio com vocês, isso é mais uma lei que vai ser considerada inconstitucional e não entrará em vigor. E imagine, por que eu cito esse exemplo de professores, diretores, coordenadores sendo ludibriados ali, né? Imagine a maioria da população, né, doutor? Sem dúvida, é exatamente isso que você disse, Oliveira. O que se cria, na verdade, é um mise-en-scène. É um jogo de cena onde todos os atores sabem o resultado disso. O resultado é nada, é inócuo. As únicas pessoas que são enganadas e vítimas é a população, esse grupo de pessoas que estava lá para legitimamente fazer uma reivindicação. Porque uma lei, ainda que aprovada, se for inconstitucional e ainda que derrubado o veto, superado o parecer, dias depois de publicada, naturalmente o Poder Executivo ajuiza uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade, as famosas ADIM, e o Tribunal de Justiça, em dias, defere a liminar, tirando o efeito da lei. Portanto, aí volta para o vereador, para o seu público, ele vai dizer: olha, eu fiz a minha parte. O vilão é o Poder Judiciário. Então, há uma distorção de valores. A gente precisa restabelecer aquilo que a gente aprendeu lá no passado, que são valores relacionados à ética. Porque não me parece adequado que o vereador, sabedor do resultado disso, continue alimentando uma farsa para ganhar capital político, para ganhar voto, quando no futuro ele sabe que aquelas pessoas que estão agonizando e pleiteando justamente um direito, legitimamente um direito, não têm a sua pretensão atendida, quando o vereador desde o início já sabia. As pessoas e os vereadores, os políticos e todos nós, no modo geral, precisamos tratar a coisa pública com responsabilidade, com seriedade. Nós precisamos dizer às pessoas: isso que você quer não é possível no ambiente do município. Nós precisamos fazer um outro movimento no âmbito estadual ou talvez no âmbito federal. Eu, vereador, posso organizá-los, podemos estar juntos para ir postular junto a um deputado federal. É importante que se diga que no sistema federativo brasileiro, o espaço para legislar no ambiente municipal é muito estreito. O vereador, no que toca à legislação municipal, pode muito pouco, não é? Porque a maior competência está no ambiente federal. Por isso que a principal atividade do vereador, não é, no meu modo de ver, não é nem legislar, é justamente fiscalizar o gasto do poder público, fiscalizar as políticas públicas implantadas. Porque, repito, pelo desenho constitucional que nós temos, o espaço legislativo para o vereador é muito estreito. Daí porque as pessoas precisam, primeiro, tratar isso com seriedade. E segundo, não adianta querer se fazer enganar. Não adianta eu vou me encantar porque alguém me prometeu que vai fazer. Eu preciso entender se o que ela está prometendo está na alçada, está na competência. Porque as pessoas, quando percebem que alguém está pedindo e precisa de voto, há um defeito ético nessa história toda, e o político
fala aquilo que a pessoa quer ouvir e seduz. E, infelizmente, ele vai se perpetuando no poder e consegue voto. Mas isso não transforma a sociedade, isso não transforma o mundo. E depois vai dizer que é culpa do poder judiciário, que esse discurso fácil de que é culpa do juiz, é que a justiça não respeita a vontade do povo. Na verdade, é que o legislador precisa respeitar o desenho constitucional. Ele só pode atuar dentro das linhas constitucionais. Não pode extrapolar, porque senão não vai ter resultado nenhum. E, repito, muitas vezes ele sabe de antemão. Com certeza. Doutor Márcio Leme, presidente da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos falando sobre as eleições municipais 2024. Doutor, falamos da internet, como os candidatos têm usado a internet, né, na visão da OAB, como o senhor tem acompanhado, como presidente. Te pergunto aí, e a propaganda eleitoral no rádio e na TV? Qual é a observação que você tem feito até o momento como presidente da OAB? Há apresentação de conteúdo, de propostas ou só acusações e oba-oba? Eu acho que a dinâmica no formato da TV não muda muito, né? Aquele que está na gestão quer apresentar o que fez e o que pode fazer, e quem está fora vai apontar os defeitos da gestão e muitas vezes fazer acusação. Aliás, Oliveira, a propaganda negativa de um candidato também é importante. É legítimo que se traga para o eleitor os pontos negativos de todos os candidatos para que o eleitor decida se aquele ponto negativo se sobrepõe aos pontos positivos. Por isso que é autorizado, dentro de determinado limite, que os candidatos tragam os pontos negativos, façam aquilo que no direito eleitoral a gente chama de propaganda negativa, dos seus concorrentes. É legítimo que, se eu for candidato, os eleitores saibam da minha vida pregressa familiar, profissional, para que ele, dentro desse contexto, possa fazer a sua escolha. Curiosamente, eu estava lendo uma matéria sobre a propaganda eleitoral na televisão e no rádio, que tem perdido muita força para as redes sociais. As pessoas hoje veem muito mais as redes sociais, os links que são distribuídos pelos grupos do WhatsApp, do que o programa na televisão. Então, tem perdido bastante energia, bastante força o programa no rádio, e hoje a gente consegue observar, por exemplo, na capital paulista, um candidato que não tem tempo de TV está muito bem nas pesquisas, porque ele explora a rede social, que hoje é a nova televisão, é o novo espaço nobre de comunicação. Agora, é verdade que não se pode deixar de lado que, de fato, há um público fiel ao programa de televisão, e é importante que se levem propostas, façam-se propagandas positivas, mas também negativas. Eu vejo como absolutamente natural os, abre aspas, ataques. Claro, dentro de determinados limites, é legítimo que se faça. E que não se chegue a vias de fatos, como em debate recente, em que um candidato agride o outro com cadeiradas. E daí, doutor, isso é muito importante a gente também pontuar para os nossos municípios, né? Aquilo que aconteceu em São Paulo, na TV Cultura, uma TV considerada modelo, né? Em tudo aquilo que faz, né? Em que tudo que é visto ali é um case de sucesso, né? Que a gente visualiza ao longo dos anos, viver as cenas dos últimos dias aí, em que o apresentador da Atena agride ali com uma cadeirada Pablo Marçal, um cenário que a gente tem que estar com um olhar bem atento para que não se replique nos nossos municípios por todo o Brasil, e até que tenha um efeito contrário, ou seja, do eleitor passar a agredir eleitor porque viu que a disputa política vale tudo, doutor? Perfeito, né, Oliveira? Mas veja, não é de hoje, né? Nas últimas eleições presidenciais, nós vimos os eleitores se matando, né? Foram vários casos de homicídio de o eleitor do candidato A assassinando o eleitor do candidato B e vice-versa. E aí não depende de cor, não depende de bandeira. Não há lado. Nós vemos um extremismo exagerado dos dois lados. O que nós temos observado é que políticos, repito, têm torcida, né? Não são pessoas que estão lá para analisar criticamente, olhar para um político, alguém para servi-lo no ambiente público, para tratar da coisa pública com respeito, com probidade. E aí se provoca o fanatismo, a torcida,
para chegar a esse tipo de violência, inclusive, repito, violência, homicídio, como aconteceu nas últimas eleições. E, curiosamente, quando a gente espera que nunca pode piorar, piora, que é esse cenário que você bem narrou na TV Cultura, onde os candidatos de uma das principais cidades do mundo, e repita-se, um dos maiores orçamentos públicos do mundo, nós temos candidatos, especialmente um deles, que está mais preocupado de produzir cortes da internet, provocar os demais para ser agredido, para criar cenários, porque ele percebeu que isso gera votos, gera engajamento, e isso tem dado certo na eleição. E do mesmo modo, reprovável que um outro candidato não tenha condição psicológica de lidar com esse tipo de provocação e parta para as vias de fato. Agora, o que me parece, né, Oliveira, isso será estudado no futuro. Agora, algo é certo, há tempo para tudo na nossa história. Há o tempo dos idiotas, que é o tempo que nós estamos vivendo, de pessoas idiotas. Mas, felizmente, o tempo dos idiotas também passa. E eu espero que passe logo para que a gente volte num período de civilidade, num período de respeito, em que aquelas pessoas que se dispõem a exercer um mandato político estejam mais preocupados em ter ideais, em fazer conquistas, em lidar com a coisa pública, do que ter engajamento na rede social para poder se capitalizar, para poder ganhar dinheiro com isso. Eu só não espero que o tempo passe. Vou nessa força contigo aí. Eu só não esperava poder, em pleno século XXI, diante de tantas conquistas que nós tivemos ao longo dos tempos, ainda poder deparar com idiotas e acreditar que pudesse surgir idiotas no nosso meio em pleno século XXI. Doutor, para a gente poder encerrar, depois de todas essas análises e observações valiosas da sua parte, quais são os critérios, na sua visão, que deve adotar o eleitor na hora do voto? Olha, Oliveira, eu penso que existem vários critérios possíveis a partir da realidade de cada eleitor. Isso é absolutamente legítimo e deve ser respeitado, porque a eleição deve refletir o tempero social, porque nós vivemos uma sociedade muito diversa. Mas penso eu que, especialmente, o eleitor deve olhar para o seu candidato sob a perspectiva da probidade, se aquela pessoa tem um comportamento ético, um comportamento respeitoso e trata o processo eleitoral como algo sério, trata o processo eleitoral com muita responsabilidade. Eu sei que dizer isso nos dias de hoje é difícil, porque o político, aquele mais profissional, aquele que é marketizado, né, que tem toda uma estrutura de marketing, ele vai medindo o seu comportamento conforme os seus compartilhamentos, conforme os seus views. Mas eu torço muito para que o eleitor se dê conta que isso não muda a vida, isso não resolve os problemas, os mais diversos problemas que nós temos a enfrentar. Por isso eu torço muito para que o eleitor olhe para o seu candidato, não como um time de futebol, uma bandeira para ele seguir cegamente, mas que ele faça de uma forma crítica, e especialmente sobre a perspectiva, se é alguém probo, se é alguém que reflete uma honestidade, que tem um trabalho, um serviço prestado, e que se está colocando à disposição para ser votado, porque de fato quer trabalhar e mudar o seu contexto social, e não para ser um profissional político, e não para que ele consiga alcançar os seus desejos pessoais, para que tenha benefício próprio. E penso que, especialmente na eleição municipal, onde os candidatos não são muito próximos, a gente tem melhores condições de fazer esta análise. Portanto, escolha bem o seu candidato a prefeito, mas, sobretudo, e olhe com bastante cuidado, com bastante critério, o seu candidato a vereador. Pesquise aquilo que ele já fez, aquilo que ele deseja fazer, perceba se o que ele está propondo a fazer é aquilo que é possível, é aquilo que está dentro da competência do vereador. E se você não tiver conhecimento, converse com as pessoas, converse com alguém mais experiente, peça a opinião, faça esse debate de forma saudável antes de você definir o seu voto. Doutor Márcio Leme, muito obrigado pela sua participação, por abrir a sua agenda aí para o portal RMS News. Colocamos sempre à disposição e um bom dia, doutor. Muito obrigado, Oliveira. Quero só reiterar que é sempre um prazer falar com você, que é um ícone do nosso jornalismo aqui de Sorocaba, e me sinto privilegiado de poder conversar
com o seu público tão qualificado. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Márcio Leme, presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, com a gente aqui no portal RMS News, a OAB Sorocaba nas eleições municipais de 2024. Conversamos com o doutor Márcio Leme, perguntando qual a análise sobre o atual pleito eleitoral na cidade, a campanha nas ruas, a propaganda eleitoral gratuita, os critérios que deve adotar o eleitor na hora do voto. Portal RMS News, podcast ao vivo para você conectado na internet.